Bom dia, alunos do primeiro A, matemática, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nós deixamos algumas atividades para a semana passada, você deve postar até hoje e amanhã eu passo a resolução dessas atividades. Hoje nós vamos ver isso daqui, ó, função quadrática ou função do segundo grau, o nome é a mesma coisa. Então a gente quer trabalhar um pouquinho mais sobre essa função que ela é muito importante. Tão importante como foi a do primeiro grau, essa também é muito importante. Então você deve gravar bem e utilizar tanto o livro como as atividades da apostila, do caderno do aluno, para fazer e aprender. Qualquer dúvida você entra em contato comigo. Primeiro, vamos fazer uma comparação entre a função de primeiro grau e a função de segundo grau. Então, a função de primeiro grau, a fórmula, começa sempre por y, que é a resposta, ax mais b. A do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. O a e o b e o c são os coeficientes, são números que você coloca, eles podem ser igual a zero, ou pode ser um número qualquer, positivo, negativo, dentro dos números reais. O x ao quadrado e x são as incógnitas, são os números que nós não conhecemos e que queremos conhecer. Nesse caso aqui, sempre o gráfico é uma reta. Nesse caso aqui, o gráfico, presta bem atenção, é uma parábola, ou para cima ou para baixo. Então você tem que tomar bem cuidado com isso. Nunca vai ser uma reta, sempre uma parábola. E sempre tem que existir essa parte aqui. Porque se o a for igual a zero, a vx ao quadrado vai cancelar essa parte e vai ficar somente com essa. Você nota que essa segunda parte aqui é exatamente igual a essa, mudando somente o nome das letras. Então, se você zerar essa parte, a equação deixa de ser de segundo grau e automaticamente ela passa a ser de primeiro grau. Então, a equação do segundo grau ela tem uma parte de primeiro grau embutida nela, mas a parte principal dela é essa daqui. Na apostila, vai trabalhar com uma fórmula, que é uma fórmula primitiva da equação do segundo grau. Se eu fosse começar pela fórmula primitiva de primeiro grau, seria essa. Para todo valor de x, eu tenho um valor igual a y. E o resultado seria uma reta. A partir do momento que eu coloco um número no expoente, esse número se transforma então numa função de grau. E esse grau aqui é 2 porque o expoente é 2. Então ela torna o gráfico uma parábola e não mais uma reta. E a partir daí, para cada valor que eu dou para x, eu elevo ele ao quadrado e vou ter o valor de y. Elevar ao quadrado é nada mais do que multiplicar ele por ele mesmo. E também eu posso colocar uma constante multiplicando esse x, que nada mais é do que esse a aqui. O a e o k seria uma constante, um número que você multiplica. Para cada valor que você obteve do x elevado ao quadrado, esse número ao quadrado, você multiplica pelo número e você tem uma constante, gerando também um gráfico em forma de parábola. A fórmula principal é essa daqui, ó, que nós estamos trabalhando com ela. Essa aqui a gente chama de fórmula genérica, porque baseado nessa, nós obtemos todas elas. A de primeiro grau já vou apagar, vamos ficar só com essa. A de segundo grau, então, ela seria ax ao quadrado mais bx mais c. O b e o c podem ser iguais a zero, mas o a nunca pode ser igual a zero. Então, a gente tem que o a, o b e o c são coeficientes. E o x ao quadrado e o x são as incógnitas. E o y é a resposta, ou o resultado, ou a função em si. Então, para cada valor eu obtenho. Observe bem que
toda vez que a gente for trabalhar com função do segundo grau, você tem que ter em mente que você está trabalhando com áreas, se você for trabalhar com figuras geométricas. Para cada valor que eu tenho num quadrado, por exemplo, x e x, se eu quero saber a área desse quadrado, eu multiplico um lado pelo outro. X vezes x, x ao quadrado. Então eu resulto numa função do segundo grau. Se eu for trabalhar com retângulo, mesma coisa. Se eu tiver um x e 2x, então esse lado aqui é o dobro do que esse. Multiplicando 2x vezes x, 2x ao quadrado. E assim por diante. Sempre relacione a função do segundo grau com figuras geométricas que são áreas. E aí a gente vai trabalhar mais para frente e vai ver que essas áreas estão relacionadas com a função do segundo grau. Uma outra parte importante é a questão da fórmula. A fórmula a gente parte da questão genérica e vai direto para uma fórmula que você já conhece desde o ensino fundamental, que é o famoso delta. O que é o delta? O delta nada mais é do que uma letra grega simbolizada para referir ao resultado de uma expressão. Esse delta a gente chama ele de discriminante. Por que discriminante? Porque baseado no delta, a gente tem a fórmula geral. Vou pôr a fórmula geral aqui. Ela é dada por menos o b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então a gente pega o delta, discrimina ele, arranca ele fora da fórmula e coloca ele à parte. Quanto que vale o delta? O delta você conhece, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então eu tenho o a, b e c da equação do segundo grau. Pego, faço o primeiro discriminante, né, o delta, e depois que eu tiver o resultado dele, eu coloco ele dentro da fórmula e continuo a fazer a fórmula geral. Então essa é a fórmula geral e esse aqui é o delta, que é o discriminante, que a gente fez primeiro, depois realiza. Na questão do delta, você vai ter 3 valores. Quando delta é maior que zero, quando delta é menor que zero, é negativo, e quando delta é igual a zero. Você vai perceber nos gráficos também. Quando delta ele é maior que zero, a gente vai ver que o gráfico dele, por aqui embaixo, o gráfico ele vai ser uma parábola com concavidade para cima e vão ter 2 raízes distintas, ou sejam, separadas. Mas ela pode ter também uma concavidade para baixo e também ter 2 respostas ou raízes distintas, diferentes. Então, portanto, x' é diferente de x duas linhas. Quando delta for negativo, a gente sempre vai pôr que o conjunto solução não existe. Ou não há raízes para o conjunto dos números reais. Então, quando a gente tem um valor de delta negativo, a gente para ali e não continua a equação. Simplesmente responde que solução não tem resposta ou não tem números reais que possam representar essa equação. E quando delta for igual a zero, as raízes x' e x duas linhas são iguais. E o gráfico pode ser para cima, com uma raiz apenas, ou para baixo, com apenas uma raiz apenas. Então, a gente vai ter duas quando o gráfico for, o delta for maior que zero. Vamos ter uma quando o delta for igual a zero. E não vamos ter raízes quando o delta for menor que zero. Então, recapitulando a questão da fórmula. Fórmula geral. X igual a menos b
mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Professor, esse 4 aí vai ser sempre 4? Sempre. Sempre você tem o 4 multiplicando os valores de a e c. E o b eleva ao quadrado. Não esqueça desse negativo, ele é muito importante também. Ele vai estar fazendo parte da equação. No caso do b aqui, também tem um negativo. E no caso do delta, observa que tem um mais e um menos. Na verdade, a gente deveria fazer duas fórmulas. Uma igual a essa, mas somente mais. Outra igual a essa, somente menos. Então, sempre vão ser duas respostas, que vão resultar no x', x duas linhas. Então, baseado nisso, você vai entender que a equação do segundo grau pode ter duas raízes, pode ter uma raiz ou não pode ter raiz. São essas as três possibilidades de solução para elas. E vamos falar também da questão de formar o gráfico e também formar a fórmula por soma e produto. Como que é essa questão de soma e produto? Além da equação que a gente usa o nome Bhaskara, que o nome Bhaskara é um apelido. O Bhaskara foi um hindu que viveu por volta do ano 1000, mais ou menos, e ele fez os primórdios, ajudou a desenvolver essa fórmula. Não foi ele que criou essa fórmula. Essa fórmula foi criada mais ou menos uns 500 anos depois que Bhaskara morreu. E no Brasil foi dado esse apelido de fórmula de Bhaskara e todo mundo pegou e aqui a gente chama. O nome correto é fórmula da resolução da equação do segundo grau. Um nome muito comprido, é melhor chamar de fórmula de Bhaskara, que o apelido ficou melhor. Uma outra maneira, além da fórmula de Bhaskara, é pela resolução da soma e produto. Então você tem essa resposta, onde você vai ter os valores de x ao quadrado menos sx mais t. O que a gente resulta nessa fórmula aqui? Podemos igualar ela a zero. Deixa eu pôr igual a zero. Então, quando você tiver uma equação do segundo grau, o valor que estiver aqui, ele vai ser a soma das duas raízes, x', x duas linhas. Então, você pega as duas raízes, soma, troca o sinal, se ele é positivo, fica negativo, se é negativo, fica positivo, e coloca ele aqui. Se for produto, produto vai ser o produto das duas raízes, x', x duas linhas. Pode chamar de x1, x2, que é a mesma coisa. Se eu multiplicar os dois números, eu obtenho o valor que eu tenho aqui. Vamos supor uma equação qualquer. Então eu tenho menos, vou pôr uns números bem fáceis aqui, 6x mais, deixa eu ver aqui, vou pôr 7 mais 10. Isso. Vamos pôr essa equação. Por onde você começa por soma e produto? Começa pelo mais fácil. Pensa, dois números que multiplicados dão 10. Pensa em dois números naturais. Então você tem 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, mesma coisa. Menos 2 vezes menos 5 ou menos 5 vezes menos 2, porque menos com menos vai dar mais. Então eu posso ter duas possibilidades. Pode ser 2 vezes 5 ou menos 2 vezes menos 5. Qualquer uma das duas funciona. Esses dois números aqui tem que bater com essa soma aqui. Então agora eu vou pensar. Dois números somados que dão 7. E trocando o sinal fica menos 7. Ora, fica óbvio. 2 mais 5 trocado o sinal dá menos 7. Então as raízes são 2 e 5. Certo? Porque 10, 2 é 5. Menos 7. 2 mais 5, 7. Troca o sinal, menos 7. Então, eu achei as raízes. x1 vale 2, x2 vale 5. Ah, mas eu quero achar por Bhaskara. Então, você faz delta igual b ao quadrado
menos 4 vezes o A, não tem nada na frente, é 1, vezes o C, que é 10. Aqui você vai ter menos com menos dá mais, 7 vezes 7, 49. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 49 menos 40, 9. Aí você vai para a fórmula geral. Menos o B vale menos 7. Mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1.